Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aí no título, eu vou falar sobre como sermos cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz: "Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito." Sabe, não é por acaso que juntamente com essas palavras, deixem-se encher com o Espírito, o apóstolo Paulo tenha dito também, não vos embriagueis com vinho, porque da mesma forma que quando uma pessoa está embriagada pelo vinho, ela é dominada, controlada pelo efeito do álcool, e isso reflete no que ela pensa, no que ela fala, no que ela age. Da mesma forma, quando a gente é cheio do Espírito Santo, nós somos dominados, controlados por Ele. E a maior evidência do enchimento do Espírito Santo na vida de uma pessoa é a santidade. Sabe, muitas vezes a gente vê barulho, a gente vê manifestações do Espírito e isso também é válido, mas verdadeiramente uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando ela age em santidade, quando a gente vê fruto na vida dela. E a Bíblia diz que existe uma guerra entre a nossa carne e o Espírito, e aquele que a gente alimentar mais é o que vai se sobressair sobre o outro. Então, sabe, é muito importante que todos os dias a gente tenha o nosso momento de oração, a gente leia a palavra de Deus. É muito importante realmente a gente buscar a presença dele, porque só assim o nosso espírito vai prevalecer sobre a carne nessa guerra, nessa batalha que existe em nós. E logo abaixo desse verso de Efésios que eu li, nos versos 19 e 20, Paulo também diz o seguinte: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, identificando agora o que esses dois versos dizem. Falando entre si com salmos. Aqui Paulo está nos encorajando a meditarmos nos salmos, a compartilharmos eles. Vocês podem ver que quando uma pessoa está cheia da presença de Deus, ela fala sobre as coisas de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, é inevitável que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela fale sobre a palavra de Deus, ela compartilhe com as pessoas sobre a palavra de Deus. Aí no outro verso diz: hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aqui a Bíblia diz que o louvor sincero a Deus também é uma das formas de a gente se encher do Espírito Santo. E Paulo aqui está destacando uma coisa muito importante, ele diz louvando de coração a Deus. Ou seja, o louvor jamais deve ser por uma obrigação, sem devoção, feito ali por fazer, mas sim de todo o nosso coração, com o objetivo realmente de exaltar, de glorificar a Deus. E no outro verso, o apóstolo Paulo diz: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está destacando duas coisas: agradecermos constantemente e por todas as coisas. Então é preciso que a gente realmente treine o nosso olhar para que mesmo nas situações difíceis, adversas, a gente consiga enxergar as bênçãos, a fidelidade e a bondade de Deus. Porque você pode ter certeza que mesmo nos dias maus, mesmo nas piores situações que a gente passa, a gente sempre tem o que agradecer. Sabe, o simples fato de a gente estar respirando, de a gente ter saúde, ter acordado mais um dia. O maior motivo de gratidão, que é a gente conhecer a Deus, é a gente ter um relacionamento com Ele,
ter recebido a salvação. E sabe, sempre tem pessoas sofrendo mais do que nós. Sempre tem pessoas que estão passando por coisas ainda piores, né? Então a gente sempre tem que ser grato e por tudo. Normalmente quando a gente ouve alguma ministração, algo a respeito desse tema, né, sobre como ser cheio do Espírito Santo, é citada essa passagem de Efésios 5, mas termina por ali. Só que se você continuar fazendo a leitura nos próximos versos, até o capítulo 6, fica muito claro que é uma continuação do que o apóstolo Paulo está falando, sobre esse enchimento do Espírito. E então ele traz orientações sobre a maneira no qual a gente deve viver enquanto cristãos. Eu vou resumir para vocês, tá? Porque é muito extenso, mas essa leitura está ali em Efésios 5, a partir do verso 21 até o capítulo 6, versos de 1 a 9. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a orientação e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Bom, então além de nós meditarmos nos salmos, falarmos sobre eles, louvarmos a Deus de coração por todas as coisas, darmos graças, né, continuamente por tudo, Paulo aqui também nos orienta como nós devemos viver enquanto esposo, esposa, pais, filhos, e aqui trazendo para os nossos dias empregado e patrão. Porque é realmente uma vida de obediência, uma vida de acordo com a palavra de Deus que aumenta a ação e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Em Colossenses 3, Paulo também traz conselhos, orientações sobre uma vida no Espírito e ele acrescenta algo ainda que não está aqui nessa leitura de Efésios. Ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, Colossenses 3,16. Ou seja, o que completa uma vida cheia do Espírito Santo, além de tudo que eu já citei aqui, é realmente quando a palavra de Deus habita dentro de nós. Quando a gente medita constantemente na palavra, compartilha, declara e o principal, quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, quando a gente obedece a Ele. E é muito importante também que a gente conheça a palavra de Deus para que quando a gente ou outra pessoa esteja passando por uma situação específica, a gente tenha uma palavra certeira e rema para tirar de dentro de nós e compartilhar e declarar naquela situação. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre vai ter a palavra de Deus habitando ricamente nela. Eu sei que Deus se revela através de profecias, de palavras de conhecimento, de sabedoria. Isso tudo realmente é bíblico, mas sabe, a palavra de Deus, a Bíblia, sempre tem que estar acima de tudo. Entre uma revelação, uma profecia e a Bíblia, sempre fique com a Bíblia. E para encerrar esse vídeo, eu deixo uma reflexão aqui. Eu tenho pensado que, sabe, não adianta a gente colocar todas aquelas primeiras coisas que eu falei para vocês em prática, né? Ou seja, nós cumprirmos as nossas disciplinas espirituais, a gente ter vida de oração, estar sempre lendo a palavra, jejuando, louvando a Deus, agradecendo, mas a gente não ter fruto, a gente não colocar a palavra de Deus em prática, a gente não dar um bom testemunho, não viver o modo de vida que Deus espera de nós.
que são aquelas palavras ali de Efésios que eu li para vocês, enquanto esposo, esposa, filhos, pais e tudo mais. Então se atente para colocar todas essas coisas em prática, não apenas o que se refere às disciplinas espirituais, mas também a viver um estilo de vida que agrade a Deus, uma vida realmente de fruto. Bom, então não deixe a sua carne vencer e seja cheio do Espírito Santo. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui para mim, compartilhe com alguém e eu peço que você também fique ligado porque semana que vem eu vou falar sobre algumas dicas para você passar o seu Natal ou a véspera de Natal junto da sua família. São várias dicas legais, não perca. Se você ainda não me segue por aqui, me siga no YouTube e também ative o sininho das notificações, tá bom? Que Deus te abençoe.